Então estamos todos aqui. Meus irmãos, se vocês fiquem à vontade aí também de ligar a câmera também, para eu ver vocês também, é show. Estamos começando uma série nos Salmos, na verdade já começamos uma série nos Salmos, só que antes eu queria introduzir basicamente o que é o livro dos Salmos, melhor dizendo, o que são os Salmos. Os Salmos não é um livro de maneira que, por exemplo, o primeiro Salmo não é o capítulo 1 e o segundo não é o capítulo 2. Provavelmente você já tem uma noção disso. Eles, na verdade, são uma coletânea de canções do povo de Deus e ele é um livro essencialmente litúrgico, por assim dizer. É um livro de adoração em que é um compilado de todos os hinos do povo de Deus em que será usado para o culto. Então, é sempre importante quando a gente tiver em mente, a gente tem em mente, quando a gente for analisar, a gente tem em mente, vou olhar aqui, a gente tem em mente que estamos lidando com poemas, é arte. A segunda coisa que eu queria dizer é sobre a interpretação dos salmos. Jesus, Lucas 24, 44, por exemplo, ele fala várias, não só em Lucas 24, mas várias vezes no Novo Testamento, Jesus afirma que o Antigo Testamento é sobre ele. Isso também vai ser muito importante para quando a gente estiver analisando, porque existem mais ou menos dois polos de interpretação do Antigo Testamento e um ou outro podem ser danosos ou incompletos. A gente pode ir por um lado muito literalista ou por um lado muito alegórico. Vou explicar. Literalista no sentido de que a gente olha para o texto e só vê o contexto imediato. Então, se esse salmo foi escrito para falar de Davi, de uma vitória específica de Davi, então ela só pode se referir a isso. Agora, se o outro lado é que, entendendo a dimensão espiritual do texto, às vezes alguns autores e intérpretes exacerbam, é isso? Extrapolam essa ideia e vão demais para a alegoria e às vezes pulam muito rápido para uma conclusão equivocada. Então, o que a gente quer propor aqui, e para você aí na sua casa, quando você estiver lendo o livro, ou se você for dar um dos devocionais aqui no NVC, se você for dar um devocional em outro lugar, e para a vida, assim, para você evangelizar, sempre tente buscar um meio termo. Você entende literalmente o que aquele texto queria dizer no contexto imediato, seja em referência a Davi, a Saul, a Salomão, a Moisés. Você interpreta e você vê, por exemplo, os temas que se repetem. Ele fala sobre o reinado, sobre o pecado, fala sobre o perdão de Deus. Como esses temas centrais e como esses temas se repetem na própria história de Cristo. E, acima de tudo, como o Novo Testamento interpreta os Salmos à luz da nova revelação de Cristo. Então, dada essa introdução curta, porém muito importante, vamos para o nosso texto de hoje, que é o Salmo 8. Espero que todos estejam vendo aí. Eu coloquei aqui. Eu estou usando a tradução brasileira, que ela tem algumas... ela é uma tradução muito interessante. Tem algumas coisas muito legais. Esse Jeová não é de Testamento de Jeová não, tá, gente? Com atenção à palavra do Senhor. Jeová, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória nos céus, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste a fortaleza, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que formaste, que é o homem para te lembrares dele, e o filho do homem para o visitares? Pois o fizeste pouco abaixo de Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. As ovelhas e os bois, todos eles, também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se passa pelas veredas do mar.
Jeová, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Vamos fazer mais uma breve oração. Sejam agradáveis, Senhor, as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração perante a tua face, ó Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. E é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Essa pergunta de Davi é muitas vezes repetida por nós em nossas elucubrações, em nossos pensamentos. Chegamos a essa pergunta por diversas maneiras. Talvez observando as maravilhas de Deus, como fez Davi, como a vida é tão maravilhosa, ou até mesmo vendo as dificuldades da vida, como a vida é difícil e sofrida. Ou até pelo simples fato de nós sermos muito jovens e ter muita coisa na nossa frente, a gente não sabe para que caminho ir, e a gente fala, peraí, eu tenho que dar um passo para trás e entender quem eu sou. O que é o homem? O que é ser humano? O que significa receber e pegar essa chamada, essa vocação de ser um ser humano? O que significa isso? Quando a gente olha, as escolhas parecem grandes demais, elas parecem afetar coisas demais, e o conhecimento necessário, a sabedoria necessária para saber se a gente vai para aqui ou para ali, não está lá. A gente tem as nossas... Às vezes parece que, por causa de onde estamos na nossa vida, a tarefa é grande demais para o nível de conhecimento que a gente tem. A vida parece grande demais, parece extrapolar a nossa capacidade cognitiva, e a gente olha e pergunta, o que é o homem? Quem que sou eu? O que é o ser humano e como é que ele pode pegar, ele pode botar esse fardo que é viver nos ombros e seguir adiante? Muitas vezes nós nos encontramos nessa ocasião de nos perguntarmos isso, e de perguntarmos, por que não, quem sou eu? Não só quem é o homem em geral, mas quem é que sou eu? Diante de, não só quem é o homem diante dessas maravilhas do universo, mas quem sou eu diante de tantos homens e mulheres muito melhores do que eu? Então, Davi tem um pensamento, tem uma pergunta semelhante, e ele lida com essa pergunta nesse salmo. O salmista, aqui, Davi, chega a essa pergunta ao analisar a grandeza de Deus. Ele diz aqui, só um instante, deixa eu abrir a Bíblia física para facilitar. Ele diz aqui, Jeová, Senhor nosso. Jeová, como eu disse, não é porque a Bíblia é do Testemunho de Jeová. Esse termo é um termo que é traduzido, mas vem do Yavé, o Javé, tem toda uma discussão, mas aqui vamos tratar com o nome de Jeová. É um nome pactual de Deus, é um nome que Deus deu para si mesmo. Enquanto termos como o próprio Deus, divino, são termos genéricos, o termo Jeová é o nome desse Deus e nenhum outro Deus, ninguém mais compartilha desse nome. E ele é o nosso Senhor, ele fala que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso governante. E Davi olha e vê que o nome dele é majestoso em toda a criação. Ele elevou a glória dele e pôs nos céus. Ele tira da boca de pequeninos e crianças de peito, crianças que nem falam ainda, ele tira fortaleza, ou força, ou poder. É interessante que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, mas os salmos foram escritos em hebraico, e mesmo antes de Cristo, os judeus traduziram para grego, uma tradução que se chama Septuaginta, e o Novo Testamento utiliza o texto grego, em que às vezes deixa de uma forma mais específica, partes em que o hebraico era mais genérico, e os escritores do Novo Testamento usam o texto grego para chegar mais ao fundo no sentido do texto bíblico. Isso vai ser importante nesse texto em alguns pontos. Por exemplo, aqui, quando fala que ele tirou fortaleza, ele tirou força, o próprio Jesus também cita, e ele diz que ele tirou
louvor perfeito. Então a gente já vê aí que a forma como Deus tira força desses pequeninos é tirando o louvor perfeito. Eles são bebezinhos, eles não batem não cortam os demônios com a serra elétrica. Se você é das antigas, você lembra dessa música aí. Eles não cortam os demônios com a serra elétrica. A única coisa que os bebezinhos podem fazer é louvar a Deus da forma que eles conseguem, de uma forma muito pífia, mas ainda assim, muito pequena, mas ainda assim, Deus diz que é louvor perfeito, é força para calar o inimigo, para humilhar Satanás, o diabo e os seus anjos. Então, Davi se pergunta, quando ele olha e pensa, quando eu olho, contemplo os céus, quando eu vejo essa maravilha de como Deus tira força até de um bebezinho, quando eu contemplo os céus, a lua e as estrelas, qual que é a conclusão dele? Que é o homem. Vendo a grandeza de Deus, ele se pergunta, quem sou eu? Vendo a grandeza do universo, ele se pergunta, quem sou eu? Porque ele se reconhece muito pequeno, muito ínfimo. E ele mesmo responde. No verso 5, esse verso 5 funciona como se fosse uma resposta. E quem é o homem? Davi pergunta e responde. Ele cobre o escanteio e cabeceia. Ele pergunta e responde. Quem é o homem? O homem é um ser criado que o fizeste pouco abaixo de Deus e de glória e de honra coroaste. Aqui, mais uma vez, o termo hebraico é Elohim, né, que é um termo bastante genérico. Pode se referir a Deus, e muitas vezes de fato se refere a Deus, mas pode se referir a outras divindades, e nesse caso, o grego, a Septuaginta, coloca anjos, e o próprio Novo Testamento, então vamos interpretar como anjos, que é a interpretação mais correta e sancionada pelos apóstolos. Então, ele é colocado abaixo dos anjos. Não, isso não é para mostrar o quão abaixo ele está, mas o quão alto ele está. Porque pensa como se fosse uma estrutura, uma pirâmide da criação. Em cima, Deus, que é ao mesmo tempo o pináculo de todas as coisas, é a fundação da própria existência. Nada existiria sem ele, ou longe dele, ou a parte dele. Existem os anjos, que são muitíssimo elevados. Existe a criação. E o homem, ele está pertinho dos anjos. A glória dele é um pouquinho menor do que a glória dos anjos. Essa é a glória do homem. A glória do homem é gigantesca. E ele fala que ele foi coroado de honra e de glória. Deus deu, aqui no versículo 6, 7, 8, Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio do homem. Isto é o homem. O que é o homem? É isto. Um ser com muita glória, com muita capacidade, com muita habilidade. E o homem domina sobre a criação. Veja os nossos cursos. Veja a tecnologia, o Discord, os jogos que a gente joga, as coisas que a gente vê na televisão. Ninguém mais vê televisão, né? As coisas que a gente vê na Netflix, na Amazon Prime, no YouTube, no Torrents, para quem gosta aí, para quem não tem problemas de... Como é que é? Propriedade intelectual. Veja as artes, como o ser humano consegue dominar até mesmo a linguagem. Ele consegue dominar um pedaço de um punhado de tinta, jogar num pedaço de tecido e sair uma coisa maravilhosa. O homem, ele tem um domínio extraordinário da criação. A gente já foi até para a Lua. A capacidade do ser humano é impensável, é incrível. Mas fica uma pergunta. E se o ser humano, em algum momento, decidisse... Se em algum momento o ser humano decide não fazer uso do domínio que ele tem sobre a criação? Talvez, fazer uma pergunta dessa, talvez você possa pensar, sei lá, uma pessoa preguiçosa que não estuda. Ela não está exercendo seu domínio sobre a criação. Mas você pode ter pensado também em outra pessoa
que não exerceu seu domínio sobre a criação e desencadeou uma série de problemas, que é Adão. Talvez você tenha pensado em Adão também. Adão deveria dominar sobre a criação, cuidar da criação e proteger a criação. Mas não foi isso que ele fez. Ele deixou ser dominado pelas palavras mentirosas da serpente. E por causa do pecado dele, a morte entrou no mundo e ele acabou perdendo o domínio da criação. Agora os animais nos devoram, agora a morte nos devora e a própria natureza sofre. Romanos 8 fala que a natureza geme por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele não só perdeu o domínio sobre a criação, mas como ele entregou o domínio da criação para Satanás e seus demônios. Talvez você possa pensar que é uma leitura, que isso seja uma leitura super espiritualizada da história, mas não é. Essa é uma leitura plenamente bíblica. Você vê, por exemplo, as literaturas apocalípticas tratam do mundo justamente assim. Por exemplo, Daniel 7, se eu não me engano, depois vocês podem conferir lá, em que Daniel vê, e ele vê que existem várias bestas com vários chifres, e os chifres significam poder, que dominam sobre a terra. Então, o ancião de dias vem, destrona eles e entrega o poder na mão do Filho do Homem, na mão de Jesus Cristo. Então, o mundo, ele entrou no domínio de Satanás, ele entrou no domínio da morte também, isso é muito importante. Já parou para pensar como a morte domina todas as coisas, como a morte perpassa todas as coisas? Tudo acaba. Tanto no sentido temporal, em que uma hora essa chamada de vídeo vai acabar, mas tudo acaba. Se você deixar um bolo maravilhoso, você deixar ele em qualquer lugar, ele vai se deteriorar. Muitas vezes as nossas amizades se deterioram, os nossos amores se deterioram, nossa alegria vai embora. E muitas vezes até as pessoas, isso entra na cabeça das pessoas e isso vai gerando uma tristeza, porque uma frustração e uma dor profunda, porque a gente olha para o mundo e até mesmo as coisas boas e as coisas que nós amamos vão embora. Isso acontece por causa do pecado de Adão. Não estou dizendo que se você perdeu alguma coisa que você amava é porque você pecou. Mas estou dizendo que o próprio fato das coisas que nós amamos irem embora é porque alguém pecou e agora a morte reina. O mundo jaz no maligno. Satanás, então, é como se fosse um faraó que escraviza as pessoas debaixo do poder da morte, porque por causa do pecado ele escraviza as pessoas mediante o poder da morte. A morte não só uma morte física, uma morte final, mas a morte, entenda a morte como uma maldição mesmo. A morte não é um ato, a morte é uma maldição. A morte, ela vem, é uma força que vem e tira tudo que a gente ama e gosta. Mas a história não acaba aí. A história não acaba aí. O escritor de Hebreus diz o seguinte: Jesus participou dessas coisas. Que coisa está falando? Jesus participou da nossa fraqueza, da nossa carne, do nosso sangue, do nosso suor, do nosso sofrimento, das nossas alegrias, das nossas frustrações. Jesus participou dessas coisas para que pela morte destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e para libertar a todos que, por medo da morte, estavam a vida toda debaixo da escravidão. Essa é a vida do homem sem Deus. O que é o homem? Se o homem, por um lado, foi criado à imagem de Deus, com glória, com domínio sobre todas as coisas, o homem caído é um homem que está escravizado no poder de Satanás por causa do seu pecado e por medo da morte, por medo dessa maldição que Satanás usa para nos enfraquecer e fazer com que nós não nos cheguemos a Deus. Mas Cristo veio para mudar
essas coisas. Hebreus fala que Cristo, ele não era menor que os anjos, mas Hebreus fala que ele se tornou menor que os anjos na encarnação. Ele se despiu de sua glória, de toda a sua glória, de toda a sua infinitude, ele se despiu. Mas Hebreus também diz que por ter se entregue à morte e por ter vencido a morte, ele foi coroado de honra e de glória. Agora ele já domina sobre tudo, por mais que, como Hebreus diz, nós não vejamos. Muitas vezes achamos que a luta entre Satanás e Jesus é uma briga de braço, que às vezes Jesus, opa, e volta, vai e volta, como se Jesus dependesse oscilantemente das nossas orações, como se o reino de Cristo avançasse a passos trôpegos dependendo da nossa fraqueza, mas não, Cristo já domina. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Cristo já reina, Cristo já é soberano. Mas você pode se perguntar, onde é que eu entro na história? Né? A pergunta começou assim, o que isso tem a ver com que curso eu vou seguir? Você pode até saber que tem tudo a ver, mas não consegue ver como tem tudo a ver. Então vamos dar alguns passos atrás e, para finalizar, vamos só fazer algumas aplicações. Primeira coisa, contemple a criação. Faça como Davi. Olhe para o mundo lá fora. Você não tem como você se conhecer olhando para dentro. Você se conhece olhando para fora. O que você vê lá fora te ajuda a iluminar quem você é e a se conhecer. Se você se fechar em si mesmo e não contemplar o mundo, seja nas suas maravilhas, seja nas suas tragédias, você nunca vai se conhecer e nunca, talvez, vá conhecer a Jesus Cristo profundamente. E olhe as maravilhas de Deus, olhe o céu. Faça essa coisa, pode parecer coisa de besta, coisa de adolescente apaixonado. Não, né? É coisa de adolescente apaixonado. Não é só coisa de adolescente apaixonado, não. Vá, olhe as estrelas. Aproveita se você você mora num apartamento mas então você não tem um quintal, mas você tem um parque perto da tua casa, bota uma máscara, vai no parque, distanciamento social, tá todo mundo longe mesmo, é parque, é céu aberto, vai, vê as madames passeando com o cachorro, vê a grama crescendo, vê se tá seco, se tá molhado, vê as maravilhas de Deus. Segunda coisa, Deus tira louvor das coisas mais improváveis. Se você acha que o mundo é grande demais para você, pensa só. Os bebezinhos fazem menos coisa que você, fazem muito menos coisa que você. E mesmo assim, Deus disse que deles ele tira louvor perfeito e fortaleza, força para calar o inimigo. Então, se você é um pouquinho mais capaz que seja do que um bebê, você já é capaz de dar louvor perfeito, de exercer força e de calar o inimigo de Deus. E se você for exatamente tão capaz quanto um bebezinho, também não tem problema, que Deus também vai te usar. Nunca se esqueça que o louvor é a sua maior força. Quando você não puder fazer nada, quando você não puder agir, sempre busque agir, sempre busque abençoar os outros. Mas quando você não puder fazer nada, louve, seja por hinos, seja por salmos, cânticos, oração, louve. E essa será a sua maior força. Terceira aplicação. Para aqueles que não conhecem a Cristo, talvez um familiar seu, talvez um amigo, um pai. Para estes, Cristo diz que já venceu a escravidão da morte e agora ele oferece a liberdade. Ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e agora ele oferece essa liberdade para qualquer um que quiser vir e comprar sem dinheiro uma água que mata a sede. E por fim, para nós que já conhecemos a Cristo e que já fomos libertos, Cristo mais uma vez
nos convida a participar desse domínio, proclamando que Cristo reina sobre tudo. Se você acha que a vida é grande demais e você se sente incapaz e tem muitas... Você olha e fala, quem que é o homem? Quem sou eu? Se lembre que Cristo é o rei de tudo. Não importa onde você esteja, Cristo será o rei daquele lugar também. Não importa, em qualquer lugar, em qualquer momento, na universidade, em qualquer curso, seja com coronavírus, seja sem coronavírus, na vida ou na morte, você é de Cristo Jesus, se você botou sua fé nele, ele domina sobre tudo. Então, sempre busque, se você está no momento de dúvida, se você não sabe o que fazer, e mesmo que você saiba o que fazer, sempre busque como eu posso participar do avanço que já está acontecendo no reino. Não se pergunte o que eu posso fazer para liderar o avanço do reino, alguma coisa assim, como se você fosse o protagonista, como se você fosse o Luke Skywalker do reino de Deus. Se pergunte como eu posso participar, como eu posso ser mais um, como eu posso simplesmente ir na onda desse Cristo vencedor que já reina, que já domina sobre todas as coisas desde agora e para sempre. E sempre, em todos os momentos, proclamando o senhorio de Cristo, testemunhando, falando que ele é rei, mostrando que ele é rei e sempre, em tudo, dando louvor e graças ao único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Vou fazer uma oração final e depois nós vamos dividir em salas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és muito poderoso, tu és forte, tu nos guarda e o Senhor domina sobre todas as coisas, ainda que nós não vejamos, mas o Senhor já domina, o Senhor já reina, colocará um a um os teus inimigos debaixo dos teus pés, sendo o último inimigo a ser conquistado a morte, sendo que ela já foi conquistada. Ela simplesmente espera o último momento, ela simplesmente espera o último golpe para que o povo de Deus, a uma só vez, seja ressuscitado e reine contigo pelos séculos dos séculos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos. Em nome de Jesus. Amém.